Hoje nós vamos falar sobre uma importante profecia, um importante sinal da volta de Jesus que se cumpre na nossa geração. Quando se fala em profecia do fim dos tempos ou sinais da volta de Jesus, normalmente nós associamos sempre a acontecimentos que ocorrem no Sol, na Lua, nas estrelas, na natureza como um todo. Em Lucas 21, por exemplo, o Senhor nos disse que haveria sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, e angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens que desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porque as virtudes do céu serão abaladas. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Estas foram palavras de Jesus. Por outro lado, quando nós olhamos na horizontal, nós também vamos verificar sinais e profecias muito importantes que vão nos comprovar que a volta de Jesus se aproxima. Quando nós olharmos na horizontal, para a Terra, nós vamos observar, por exemplo, o ser humano. A criatura de Deus, a criação de Deus. O ser humano nos últimos dias vai evidenciar de forma muito inequívoca, de forma muito flagrante, que Jesus está voltando. O apóstolo Pedro, há mais de 2000 anos atrás, já havia profetizado como seriam os homens, como seriam os seres humanos nos últimos dias. Vamos ler o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler o texto. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Eu quero que você preste atenção, principalmente no verso 3 e 4 de 2 Pedro, capítulo 3, que nós acabamos de ler. O apóstolo Pedro começa dizendo: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Perceba que o apóstolo Pedro profetiza para os últimos dias. A profecia não é para a sua geração, não era para o tempo dos discípulos e dos apóstolos. Ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias. Portanto, é uma profecia para a nossa geração. O que o apóstolo Pedro profetizou para a nossa geração é que nos últimos dias haverá uma incredulidade, uma descrença sem precedentes a respeito da volta de Jesus. As pessoas não mais crerão de jeito nenhum que Jesus está voltando. Essa incredulidade será visível, será latente no ser humano nos últimos dias. E essa incredulidade, ela pode ser dividida em 3 grupos de pessoas. Talvez você conheça alguém que se enquadre nessas características. Eu não sei se o seu pai, a sua mãe, quem sabe o seu líder espiritual, o seu pastor muitas vezes, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu colega de trabalho. Mas existem 3 grupos de pessoas que se encaixam nessa profecia, que cumprem essa profecia. O primeiro grupo de pessoas, o apóstolo Pedro começa a relatar: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Você sabe o que é um escarnecedor? Escarnecedor vem da palavra escárnio, que significa zombaria, brincadeira, desdém, desprezo, chacota, piada. É isso que o apóstolo Pedro está profetizando, que nos últimos dias viriam zombadores. Quando você falasse da volta de Jesus, você chega para alguém e diz: escuta, você sabia que Jesus está voltando? Eu quero te mostrar um sinal, eu quero te mostrar uma profecia, eu quero te mostrar um vídeo aqui de uma revelação que Deus me mostrou. E a pessoa vai fazer zombaria com você, ela vai fazer chacota, ela vai dizer para você assim, ó: lá vem o doutor Apocalipse, lá vem o cara do fim dos tempos. Fora inúmeras outras piadas e brincadeiras que eu não vou relatar aqui, porque elas são até vexatórias. Mas
Há uma geração de pessoas que são escarnecedoras. Quando você fala da volta de Jesus, quando você fala dos acontecimentos finais, quando você fala das profecias bíblicas, essas pessoas fazem zombaria, fazem brincadeira, fazem piada daquilo que você está falando. Isso foi profetizado há mais de 2000 anos pelo apóstolo Pedro. Ele disse que nos últimos dias virão escarnecedores. O descrédito a respeito da volta de Jesus seria total. E os escarnecedores fazem parte desse primeiro grupo de pessoas que descredibilizaria a volta de Jesus nos últimos dias. Portanto, esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas que cumpre exatamente a profecia da existência de uma incredulidade, de uma descrença dos homens sem precedentes a respeito da volta de Jesus nos últimos dias, que foi predita em 2 Pedro capítulo 3, são aquelas pessoas que quando você fala que uma profecia se cumpriu, que um sinal do arrebatamento da igreja aconteceu, a pessoa escuta tudo aquilo que você falou, olha para você e diz: ninguém sabe o dia nem a hora. Como se você estivesse querendo adivinhar o dia e a hora, tão somente porque você está falando de um sinal profético ou de uma profecia cumprida a respeito da volta de Jesus. Essa cultura de ninguém sabe o dia e nem a hora foi fomentada e criada especialmente pelos líderes evangélicos, por pastores corruptos que não querem que as suas ovelhas saibam a respeito do tempo profético em que estão vivendo. Porque a partir do momento que elas souberem desse momento profético, muitas coisas na sua denominação podem mudar. Então criou-se um jargão evangélico, ninguém sabe o dia e nem a hora. Como se isso fosse uma senha, um antídoto para eliminar toda a palavra, todo o estudo e toda a abordagem sobre profecia bíblica. Como se na Bíblia não existisse mais nenhum texto além de Mateus 24:36. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Olha o que Jesus falou agora. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Os discípulos e apóstolos de Jesus constantemente questionavam o Mestre sobre quando haveria a sua vinda, que sinal aconteceria da sua vinda, quando aconteceria a consumação das coisas. E Jesus respondia de forma muito transparente. Ele disse: olha, quando vocês veem que vem uma nuvem do ocidente, logo vocês dizem: haverá chuva, e assim sucede. Quando vem um vento sul, vocês dizem: haverá calmaria, e assim sucede. Ele disse: hipócritas, vocês sabem discernir a face do céu, mas não sabem discernir o tempo e a estação? Jesus foi muito transparente e deixou de forma muito clara que era necessário discernir os tempos e as estações. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus relatou inúmeros sinais que antecederiam a sua vinda. Ele falou sobre terremotos em vários lugares, pestilências, fomes, nação se levantando contra nação e reino contra reino. Agora eu lhe pergunto, por qual motivo Jesus fez questão de mostrar os sinais aos discípulos a respeito da sua segunda vinda, se ninguém sabe o dia nem a hora? Se ninguém sabe o dia nem a hora, Jesus perdeu tempo em falar sobre sinais, Jesus perdeu tempo em falar sobre profecias, Jesus perdeu tempo em falar sobre o cumprimento profético a respeito da sua vinda. Mas você sabe que não. Você sabe que Jesus falou porque ele queria alertar tanto a sua geração quanto as futuras de que tempo profético estariam vivendo. Os sinais que antecederiam a sua vinda. Mas as pessoas, especialmente as cristãs e evangélicas, basta você dizer: Jesus está voltando, basta você dizer: uma profecia se cumpriu, um sinal aconteceu, e a pessoa olha para você e diz: ninguém sabe o dia nem a hora. Como se não existisse Lucas capítulo 12, como se não existisse Mateus capítulo 24. O próprio livro do profeta Daniel,
é todinho profético. Daniel recebe a visão do anjo a respeito dos últimos dias, as 70 semanas do profeta Daniel, os 4 animais que Daniel vê, a estátua dos templos de Nabucodonosor. Será que Deus realmente perdeu tempo em mostrar para Daniel os acontecimentos dos últimos dias? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. O próprio apóstolo João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao seu servo João e a notificou, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E o versículo adiante diz assim, bem-aventurado aquele que lê e guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Será que Deus, na sua infinita sabedoria, onisciência, no seu infinito poder, Ele perdeu tempo em revelar o Apocalipse ao apóstolo João? Por que Deus não chegou ao apóstolo João e disse: olha, João, eu não vou te revelar os acontecimentos finais, porque afinal de contas ninguém sabe o dia nem a hora, sabe? Então eu vou deixar esse livro, eu vou descartar das Escrituras Sagradas. Eu não vou nem te revelar porque não adianta. Você não vai saber o dia e nem a hora. Logicamente que não. O Senhor revelou para que nós discerníssemos o tempo profético. E por que nós precisamos discernir o tempo profético? Porque Jesus explicou em Lucas, no capítulo 21, quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, prestem atenção nas coisas, levantai as vossas cabeças, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está querendo mais ou menos dizer: arrume a tua casa, arrume a tua vida, faça a minha obra, porque eu estou voltando. Preste atenção, sede vigilantes. Mais de 30% da Bíblia é profecia. Mais de 30% da Bíblia é profecia. A profecia é a espinha dorsal da Bíblia. A profecia é o que diferencia a divindade de Jesus Cristo, a divindade do cristianismo, sendo o cristianismo a religião verdadeira em relação às demais religiões. Porque no islamismo não há profecia, em nenhuma outra religião há profecia. A profecia é a revelação do futuro no tempo presente. É isso que traz a certeza que nós servimos o Deus verdadeiro. Portanto, se você aniquila a profecia, você aniquila o próprio poder, a própria perfeição do nosso Deus. Porque você mata o sobrenatural de Deus. Quando você diz: ninguém sabe o dia nem a hora, como se isso fosse uma senha, uma chave para dizer assim, não vamos falar sobre profecia, não vamos falar sobre acontecimentos finais. Você está exatamente aniquilando a prova do poder de Deus, a prova do poder da Escritura Sagrada, a prova da inspiração divina da Escritura Sagrada. E isso acontece constantemente. E as pessoas que normalmente pronunciam essa frase, porque ouviram exaustivamente essa frase, elas não têm culpa, elas foram ensinadas dessa maneira. Porque muitos líderes espirituais não se aprofundam em profecia, não se aprofundam na essência da Bíblia Sagrada. Porque, como eu disse anteriormente, talvez não lhe seja conveniente. E isso, na verdade, cumpre outra profecia, que quem sabe no próximo vídeo ou nos próximos vídeos nós falaremos abertamente. Mas tenha em mente que a frase de Mateus capítulo 24, verso 36, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, ou seja, ninguém sabe o dia e nem a hora, não significa ninguém sabe o tempo e as estações, não significa ninguém sabe o tempo profético, não significa que ninguém saiba a geração do arrebatamento. O próprio Senhor Jesus disse: olhai para a figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Por que Jesus perdeu seu tempo em falar sobre sinais, falar sobre a geração do arrebatamento, se ninguém sabe o dia nem a hora?
Então a expressão ninguém sabe o dia e nem a hora, ela tem que ser aplicada em um contexto profético. Você não vai querer adivinhar o dia e a hora tão somente porque você está falando do cumprimento de profecias bíblicas. Você não vai querer adivinhar o dia e a hora tão somente porque você está querendo ser um atalaia e avisar que é esta geração do arrebatamento. Então esse é o segundo grupo de pessoas, consciente ou inconscientemente, que cumpre a profecia de 2 Pedro capítulo 3. Homens que dirão: onde está a promessa da sua vinda? Ninguém sabe o dia nem a hora. O terceiro grupo de pessoas que cumpre a profecia da incredulidade, da descrença a respeito da volta de Jesus nos últimos dias, que haveria na maioria dos seres humanos, são aquelas pessoas que, quando você fala da volta de Jesus, quando você fala do cumprimento de uma profecia ou de um sinal que precede o arrebatamento, a pessoa olha para você e sempre contra-argumenta. Ela sempre questiona. Ela sempre devolve com uma resposta de incredulidade. Reveja o que o texto do apóstolo Pedro disse, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, agora preste atenção nessa parte, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Aí ele dá a explicação, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O apóstolo Pedro revela que as pessoas nos últimos dias diriam, escuta, todo mundo fala que Jesus está voltando, até meus pais diziam que Jesus estava voltando, mas eles já morreram e tudo continua igual, porque desde que os pais dormiram, desde que os meus pais faleceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa seria uma das respostas que as pessoas diriam para não acreditar na volta de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que a sua volta aconteceria mediante o cumprimento de sinais. Mas as pessoas nos últimos dias contra-argumentarão toda a fala, toda a demonstração que Jesus está voltando. Essas pessoas normalmente não creem em nada daquilo que é falado a respeito da volta de Jesus. Você pode chegar para ela e pode dizer, mas você viu aquele terremoto? Você viu aquele maremoto? Você viu aquela guerra? Você viu aquela peste? E a pessoa olha para você e diz assim, mas terremoto sempre existiu. Mas você viu aquela guerra? A guerra sempre existiu. Ela desconsidera o aumento significativo de terremotos nos últimos anos em relação a toda a história humana. Ela desconsidera o aumento de peste sem precedentes em relação a toda a história humana. Os rumores de guerras. Ela simplesmente se baseia pelo fato de que aquele acontecimento já aconteceu no passado, já ocorreu no passado, mas não na mesma escala, na mesma quantidade existente na nossa geração. São pessoas que contra-argumentam e nessas pessoas normalmente estão inclusos os evangélicos. Muitas das vezes é mais fácil você convencer um incrédulo, uma pessoa que não se considera cristã, a respeito da volta de Cristo, do que os próprios cristãos. Você já reparou isso? Graças a Deus que você que me assiste é uma pessoa que crê na volta de Jesus. Do contrário, você estaria vendo alguma banalidade no YouTube. Mas se você está aqui conosco, é certamente porque você não se enquadra nessa categoria. Mas há muitas pessoas que não creem de forma nenhuma na volta de Jesus. Isso foi predito pelo apóstolo Pedro. E você sabe por que elas não creem? Porque elas odeiam falar sobre o fim. Elas odeiam falar sobre o arrebatamento, porque elas amam demais a terra. Elas querem fazer da terra o seu céu. Elas não querem, embora todo cristão autêntico, todo cristão verdadeiro, quer voltar para casa, deseja voltar para casa. Eu não estou falando de morte, porque, como instinto natural do ser humano, Deus colocou a aversão à morte. É um instinto de sobrevivência. Mas eu estou falando de voltar para casa, de morar com Deus. Todo cristão autêntico almeja isso. Mas aquelas pessoas que muitas das vezes se denominam cristãs, estão toda semana na igreja, escutam toda semana o seu pastor, ou até muitas vezes os seus próprios pastores. Os próprios pastores são assim.
Eles amam demais a terra, as coisas da terra. E a Bíblia diz que se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então nós não podemos amar a terra, nós não podemos amar o mundo. Nós temos que amar o fim das coisas. Porque o fim é melhor que o princípio. Quando a pessoa rebate você, quando a pessoa contra-argumenta a respeito da iminência da volta de Jesus, certamente é porque ela ama demais o mundo para querer deixar o mundo. Isso está enraizado no seu coração, por isso ela não suporta o assunto do fim dos tempos. Ela não suporta o assunto da consumação dos séculos. Porque o mundo está dentro do seu coração. Vamos ler agora o que está escrito no livro de 1 João capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Observe que as pessoas que amam os prazeres do mundo, amam demais as suas vidas, amam demais as suas coisas, amam demais as suas rotinas, elas não querem falar sobre o fim do mundo. Elas não querem falar sobre a volta de Jesus Cristo. Elas não querem falar sobre o arrebatamento da igreja. Muitos cristãos têm a mentalidade de achar, basta eu fazer a minha parte, basta eu me santificar, não preciso saber quando vai acontecer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós somos bem-aventurados se nós lermos e guardarmos as palavras da profecia. É uma das bem-aventuranças que está fora do Sermão da Montanha. Mas, infelizmente, muitas igrejas, algumas ainda não, é bem verdade, alguns ministérios ainda não, mas a maior parte das denominações cristãs negligenciou a profecia bíblica. Você pode estar agora pensando naquela pessoa quando você tentou demonstrar algo profético, a pessoa satirizou você, ou a pessoa disse que ninguém sabe o dia nem a hora, ou a pessoa contra-argumentou você. Os 3 grupos de pessoas que cumprem essa profecia. Talvez seja o seu irmão, o seu pai, dentro da sua própria casa, a sua mãe, o seu líder de jovem, o seu pastor muitas vezes. Eu não sei. Mas o fato é que no ser humano, a incredulidade do ser humano cumpre uma importante profecia para a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está na iminência de buscar a sua igreja e este é um dos sinais que evidencia no homem o cumprimento profético da sua vinda. Certamente você tem visto uma apostasia em inúmeras denominações cristãs. Isso foi profetizado antes do arrebatamento da igreja. E você quer saber o motivo da apostasia? Você quer saber o motivo do esfriamento espiritual? Leia comigo então Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando você não tem a profecia, quando você não tem o sinal, quando você não acompanha a revelação do futuro, você se corrompe. Porque a sua expectativa é esvaziada. Você pensa, eu não sei quando acontecerá, pode demorar, então eu vou viver a minha vida dissolutamente, desordenadamente. Quando você não tem esperança, a Bíblia diz de forma muito clara, quando a esperança demorada enfraquece o coração. A esperança demorada enfraquece o coração. Por esse motivo, que não seja você uma pessoa que cumpre a profecia da incredulidade a respeito da volta de Jesus nos tempos finais. Porque, como você sabe, Jesus Cristo está voltando.